dia a todos, a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro curso livre, Fé, Memória, Tempo e História, no pensamento de Santo Agostinho. Esses cursos livres estão ligados ao nosso grupo de estudos em História Global, ok? E esses cursos serão ministrados por mim, professor Assis Daniel. Serão quatro episódios, do curso sobre o pensamento de Agostinho, e posteriormente também teremos um curso livre de 4 episódios sobre o pensamento de Sebastião Corran, que ele vai definir o que vem a ser história global. Ok? Então, eu agradeço a todos e a todas que estão assistindo, e participando desse curso. Peço que se inscrevam no canal para terem informações sobre as nossas atividades ao longo dos próximos meses, ok? Então, vamos iniciar o nosso curso sobre o pensamento de Santo Agostinho. Nós resolvemos intitular esse curso, livre. Logicamente que o pensamento de Santo Agostinho, ele não pode ser tratado, de forma profunda em 4 simples episódios, porque o Santo Agostinho, de fato, ao longo de sua história, ao longo de seu percurso intelectual, e sacerdotal, já que ele também foi um ministro ordenado pela igreja daquela época, ele escreveu várias obras, e essas obras têm uma diversidade temática, haja vista que o cristianismo estava naquele momento de formação, de esclarecimento sobre os seus dogmas da fé. Então, o Santo Agostinho, com suas obras, não é à toa que ele é considerado pela Igreja Católica um dos seus doutores, ele vai contribuir para definir, para esclarecer alguns desses dogmas, importantes para a história do cristianismo. Ou seja, não apenas para a história da Igreja Católica, mas do cristianismo. Então, esses dogmas que ele vai, esses princípios de fé que ele vai esclarecer a partir de sua obra, é importante para compreender o cristianismo e a sua fé, as suas crenças. Essa é a bibliografia que utilizamos, para a construção do nosso curso. Veja que aqui está algumas obras de Santo Agostinho, eu coloquei aqui as que eu vou citar de forma indireta, de forma direta, logicamente que existe outras obras, muito mais obras de Santo Agostinho. Só queria destacar aqui, aqui para aqueles que estão participando desse curso, a importância de ler, por exemplo, A Cidade de Deus, Confissões, Confissões, A Vida Feliz, e quem quiser se aprofundar em outras temáticas, pode ler, por exemplo, a questão da Trindade, a doutrina cristã e outros livros referentes à questão dogmática e à questão de uma filosofia cristã que vai se construindo naquele momento, a partir das ações e da reflexão de Santo Agostinho, como também de outros padres da igreja naquele momento, Então, vamos iniciar o nosso curso falando um pouco sobre a biografia, de
Santo Agostinho. Falar um pouco sobre a vida de Santo Agostinho é situá-lo no tempo, né? É compreender que ele é um sujeito histórico e que o que estava acontecendo em seu tempo vai influenciar, sim, na construção de suas obras, nas suas escolhas teóricas, né? Na forma como ele vai se posicionar antes de sua conversão, como também depois de sua conversão, ok? Como ele vai se posicionar enquanto bispo, né, enquanto bispo da Igreja Católica, não é? Bispo da Igreja Católica, para tentar explicar aos seus fiéis, né, às suas ovelhas, o que estava acontecendo naquele momento, né, principalmente com o avanço de vários povos, né, que vão invadir o território romano. E, logicamente, nós estamos falando da crise do Império Romano e como é que isso vai abalar economicamente, espiritualmente e em todas as outras áreas os romanos. Então, os romanos começam a tentar querer explicações o porquê que isso está acontecendo. Veja, o grande Império Romano, que era exaltado por suas façanhas, por seu poder temporal, agora está caindo, não é? Qual a explicação para essa queda do Império Romano? E aí, logicamente, alguns vão colocar a culpa nessa religião que estava crescendo no Império, que era o cristianismo, né? E aí o Santo Agostinho vai, então, responder a esses questionamentos e tentar dar a sua posição em relação a isso, como filósofo, mas também como bispo, né? Um bispo. Então, o Aurélio Agostinho, conhecido por nós por Santo Agostinho, ele nasceu em Tagasta, é uma cidade da Núbia, lá no continente africano. Então, o Agostinho é africano, então é importante destacar isso, não é? E os seus pais, né, o Patrício e a Mônica. A Mônica, ela tinha se convertido, né, ao cristianismo e repassava os ensinamentos cristãos a Agostinho, né, de forma indireta, né? Haja vista que o Patrício era um cidadão romano que ainda acreditava e possuía as crenças antigas dos romanos. Então, ele não autorizava a Mônica, né, por exemplo, em fazer com que o Agostinho se tornasse plenamente cristão. Haja vista que o Agostinho era filho, né, e o filho deveria receber essa herança espiritual do pai, né? Posteriormente, a Mônica sabia que a sua influência de forma indireta e direta na formação espiritual e na personalidade de Santo Agostinho, de Aurélio Agostinho, ia fazer com que ele, em algum momento da vida, escolhesse participar da comunidade dos cristãos, né? Então, logicamente, que alguns dizem que a santificação da Mônica foi justamente a conversão de Santo Agostinho, né? Haja vista da potência e da importância de seu filho para os cristãos e para a igreja nascente. Outra influência, né, interessante, fora a influência efetiva na formação da Mônica em relação ao seu filho, é o Cícero, né? Romano Cícero. Ele vai, então, influenciar o Santo Agostinho com as suas obras, né, que vão dialogar com a filosofia, especialmente, né, o livro de Cícero Hortêncio,
Nesse livro, ajuda, de fato, a Agostinho a compreender a filosofia, né, a partir da perspectiva de uma filosofia helenística, né, aonde a concepção de filosofia que existia no período helenístico era que a filosofia seria uma sabedoria, uma arte de viver, né? E essa sabedoria e essa arte de viver nos auxiliaria a ter uma vida feliz, né? A conseguir ter uma felicidade, né? Uma felicidade. Então, nós temos aí uma definição prática e útil da filosofia. A filosofia, ela deve nos levar, para os helenísticos, à felicidade, né? À felicidade. Então, se a filosofia não nos leva à felicidade, então ela não é filosofia, não é? Ela não é filosofia. E essa concepção helenística de filosofia vinda de Cícero vai, de fato, contribuir para a compreensão, né, de Santo Agostinho de filosofia, né? De filosofia. Outra influência que vai ter, né, no pensamento de Santo Agostinho vai ser o pensamento maniqueísta, né? Haja vista que ele também participou, né, do maniqueísmo, né, estudou os maniqueus antes de se converter ao cristianismo, né? Então, o maniqueísmo, de fato, vai influenciar também o seu pensamento, não é? E a sua trajetória de vida. O maniqueísmo, ele tem alguns princípios, né? E a gente queria destacar alguns deles. Por exemplo, os maniqueus, eles vão destacar a importância da racionalidade na vida, não é? A importância da racionalidade na vida. E como a vida ela é permeada por essa racionalidade, ok? Como também que a vida é marcada pela materialidade, pela materialidade. E, logicamente, se tem aquele dualismo, né, que quando as pessoas falam sobre o maniqueísmo, reduzem o pensamento maniqueu, né, e a espiritualidade maniqueísta nessa ideia do dualismo, uma concepção dualista entre o bem e o mal, ok? Mas essa concepção dualista entre o bem e o mal, ela não se reduz aos princípios morais, ok? Mas também ela está relacionada às ideias ontológicas do que é o ser, o que é o princípio, qual é a essência, o que é, mas também cosmológico, né? Cosmológico sobre a criação do cosmo, do universo, não é? Pensando assim a questão cósmica, né? Que o cosmo, o universo, ele interlaça, ele relaciona elementos que permeiam a nossa vida, tanto essa vida material como nossa vida relacional. E isso impacta, logicamente, na nossa existência, não é? Na nossa existência. Lá nos anos 383 e 384, logicamente, quando a gente diz os anos nesse momento, não há uma definição clara, né? Clara. A gente coloca essa perspectiva temporal, anual, para ser didático, mas compreendam que foi nos anos 80 do século IV, né? Século IV. Os anos 80, né? Porque esse processo, né, de afastamento do maniqueísmo não vai se dar de uma hora para outra. Todo o processo de transformação que se dá em nossa vida, né, é um processo longo, não é? Longo. Que ao longo de alguns anos você vai desconstruindo determinadas concepções e se abrindo às novas ideias, aos novos paradigmas, ok? Da mesma forma, podemos compreender
esse processo de afastamento do Santo Agostinho em relação ao maniqueísmo e a sua incorporação de uma filosofia cética, principalmente ligada à academia cética, não é? Essa filosofia cética da academia cética, ela colocava que o homem deveria duvidar de tudo. Né? Veja, se antes os maniqueus tinham elementos, né, princípios de verdade fortes, ele vai para uma filosofia acadêmica cética que vai dizer, olha, você tem que duvidar de tudo. Não existe uma verdade. Né? Não existe uma solidez, né, nas coisas. Você não pode saber ou conhecer algo completamente em sua totalidade, né? Em sua totalidade. E aí, isso de fato vai fazer com que o Agostinho ele fique desnorteado e passe a duvidar, né? Até mesmo duvidar de sua perspectiva filosófica, de suas crenças, começar a ter uma certa crise existencial. Veja, o Agostinho, ele era professor de retórica, posteriormente ele se envolve com a filosofia a partir da perspectiva filosófica de Cícero e Hortêncio, começa a participar de uma perspectiva filosófica maniqueia, posteriormente, não é, incorpora a ideia filosófica cética e começa a duvidar das suas crenças filosóficas de fé, de existência que tinha anteriormente. Então, ele começa a dizer, bem, o que é a verdade? Então, não existe verdade, não existe conhecimento verdadeiro, conhecimento pleno, né? Que possa fazer com que eu tenha certeza ou solidez, né, sobre determinado saber. No entanto, né, quando ele vai a Milão, né, e lá em Milão ele participa de alguns sermões do bispo Ambrósio, ele fica encantado, né, tanto com a retórica, mas também com a forma como Ambrósio ele mescla, né, a filosofia, determinada concepção de filosofia grega, com a Sagrada Escritura, né, com os textos bíblicos, né, buscando assim fazer uma reflexão desses textos. Naquela época havia uma crítica muito grande dos filósofos, não é? Dos filósofos, que dizia que os cristãos eles não conseguiam fazer uma reflexão, não tinham um pensamento apurado sobre as suas crenças, tendo como base a razão, a filosofia. E aí, naquele momento, alguns padres da igreja que tinham tido formação, né, filosófica, passam a tentar fazer essa ligação entre filosofia e os livros e os textos bíblicos. O Ambrósio vai ser um desses que vai tentar fazer essa ligação. Mas, de fato, quem consegue, em sua plenitude, né, num grau mais complexo, vai ser o Santo Agostinho, né? Porque o Santo Agostinho, ele começa, não é, a partir da inspiração dada por Ambrósio, a ter contato, né, de forma direta com os textos bíblicos, não é? Os textos bíblicos, e começa a fazer leituras também de alguns textos filosóficos neoplatônicos, ok? Neoplatônicos, que coloca que existem realidades que são imateriais, né? Que são imateriais, realidades, né? Que afetam a nossa vida, que não podemos palpar, pegar em nossas mãos, né? E que
existe também uma não realidade do mal. Mas, dentre os textos bíblicos e dos seus autores, que ele vai ser mais influenciado, serão os textos de São Paulo, né? Serão os textos de São Paulo. Então, veja, as pregações do bispo Ambrósio, as leituras dos livros neoplatônicos, os escritos, né, de São Paulo, tudo isso, contribuirão para Santo Agostinho começar as suas reflexões e compreender, então, a fé, essa fé que ele estava buscando naquele momento, ok? Compreender que essa fé, ela advém da graça, né? Da graça. Advém daquele que ele estava crendo, né? No caso, Cristo enquanto Redentor, enquanto Salvador, ok? Então, e aí nós estamos falando já do processo de conversão de Agostinho ao cristianismo. Nós temos, portanto, né, uma certa última fase dele, que aí ele já passou por todo esse processo de conversão, ele já tem fundado, né, os agostinianos, que foi uma comunidade religiosa, que ele já tem se tornado sacerdote, e posteriormente ter sido sagrado bispo, não é, por Ambrósio, sagrado bispo, ok? Tem sido sagrado bispo. Ele começa, portanto, a debater sobre algumas polêmicas, né? E alguns temas pertinentes naquele momento, principalmente porque alguns grupos, né, que estavam nascendo ou já estavam em processo avançado de formação, estavam criticando as comunidades cristãs, algumas comunidades cristãs, né? Vamos dizer assim, aquelas mais tradicionais. Bem, eu não gosto dessa palavra herético, né? Herético. Então, são grupos que se contrapunham aos princípios básicos que, até aquele momento, sustentavam as comunidades cristãs criadas, né, pelos apóstolos, né, que descendiam dessa criação. Então, eram comunidades novas que começavam a criticar, né, esses princípios, né, que eram princípios que já estavam se fortalecendo enquanto universais para todos aqueles que acreditavam em Cristo. Okay? Então, por exemplo, os donatistas diziam que, por exemplo, não se poderia incorporar a comunidade cristã aqueles que tinham perseguido os cristãos, não é? Então, por mais que aquele que tenha perseguido os cristãos se convertesse ao cristianismo, pedisse perdão, né, por tudo que tinha feito, não se poderia incorporar, né, à comunidade dos cristãos, os seus perseguidores, ok? Eles também criticavam a questão de alguns sacramentos que eram ministrados pelos bispos e pelos padres, né? Tirando, né, dos sacerdotes, essa primazia e a importância da administração desses sacramentos, ok? Então, o Santo Agostinho ele vai se contrapor a isso, né? Se contrapor a isso, utilizando, logicamente, a perspectiva de São Paulo, porque se os perseguidores
não podem ser incorporados às comunidades cristãs, isso é um equívoco, né? Por exemplo, o próprio São Paulo, ele perseguiu as primeiras comunidades e também foi um perseguidor. E nem por isso, né? E nem por isso ele não se tornou um cristão e ele contribuiu para a comunidade, ele conseguiu se converter, não é? Conseguiu se converter. E como também a questão do sacerdócio, né? Sacramental ordenado, a importância dos sacramentos ministrados por esse sacerdócio. Nós sabemos que também, nesse momento, nós estamos tendo um conflito aí, né? Essa igreja, ela está se estruturando, né? Ela está se estruturando. Ela está incorporando determinada estrutura do Império Romano, né? Do Império Romano. Ela está definindo hierarquias, não é? Ela está colocando determinados valores ligados, por exemplo, aos sacerdotes, aos bispos, dando-lhes importância também social. Diferentemente das primeiras comunidades cristãs, aonde essas comunidades não tinham estrutura religiosa, como se vai se construir nesse momento, aonde os sacerdotes, né, os bispos, eles eram agregados e eles pertenciam ao povo. Não havia uma hierarquia, né, uma relação de poder temporal, né? Essa relação de poder temporal, ela vai se construindo, né, a partir do momento que a igreja, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, ok? Do Império Romano. E é esse momento que está tendo essa estruturação, né? Essa estruturação. Então, esses grupos, de certa forma, estão se contrapondo, né? Se contrapondo a isso, não é? A essa exclusividade dos sacramentos ligada aos sacerdotes e aos bispos, dando-lhes, de certa forma, destaque social e religioso, né? Destaque social e religioso, a tal ponto de se afastarem da essência do que eles compreendiam, do que deveria ser os sacerdotes e os bispos, que era a questão do serviço, não é? Não justificando os donatistas, mas dizer que naquele momento estava nesse conflito, não é? Nesse conflito. E o Santo Agostinho vai contribuir para tentar esclarecer e tentar afirmar determinadas posições em relação ao cristianismo. Então, nós temos em Santo Agostinho alguns escritos que alguns historiadores da filosofia, historiadores da história da igreja, gostam de fazer algumas divisões, né? Logicamente que essas divisões, elas são escolhas, né? Isso não limita, não reduz o pensamento de Santo Agostinho, mas nos ajuda de forma didática a escolher por onde caminhar, o que ler, né? Haja vista que nós temos uma gama de produção que não daríamos conta de tudo. Então, nós temos, de fato, os escritos chamados filosóficos, por exemplo, contra acadêmicos, a imortalidade da alma. Nós temos escritos mais dogmáticos e teológicos, como a Trindade. Nós temos um discurso, obras mais apologéticas, aquelas obras que vão defender o cristianismo, defender a igreja, ok? Que seria, por exemplo, a Cidade de Deus. Nós temos obras, escritos mais exegéticos, como a questão da doutrina cristã, os comentários aos salmos, ok? Nós temos obras que ele construiu contra o maniqueísmo, como sobre os costumes da Igreja Católica e os costumes dos maniqueus,
tentando comparar e diferenciar uma e outro, né? Porque muita gente confundia, muitos cristãos acabavam confundindo, pensando que era a mesma coisa, e ele vai dizer, olha, é diferente a Igreja Católica, a filosofia, a teologia católica é diferente da filosofia e teologia maniqueia, são duas coisas totalmente diferentes. E ele vai ter uma posição importante em um lugar específico nisso, porque ele participou, né, do maniqueísmo, então ele vai conseguir não apenas por meio da retórica e da filosofia falar sobre isso, mas colocando elementos concretos, né, concretos em relação à diferença entre os costumes da Igreja Católica e os costumes dos maniqueus. Nós temos as obras que ele vai escrever contra os donatistas, não é? Por exemplo, sobre a questão do batismo, a importância do batismo, não é? A importância do batismo para os cristãos. Nós temos também obras que ele vai escrever sobre a polêmica dos antipelagianos, né? Por exemplo, a graça de Cristo e o pecado original. Nós temos obras também que ele vai construir e que serão obras que terão uma nova forma de escrita, né, literária, que naquele momento era incomum, não é? Como as confissões e retratações, não é? Então, veja que todo esse percurso biográfico sobre a história dele, logicamente não essa última fase, não é? Próxima à sua morte, mas essa fase inicial vai estar presente nas confissões, ok? A sua conversão ao cristianismo, né, a sua ordenação, a fundação dos agostinianos, vai citar suas inquietações existenciais, filosóficas, teológicas. Então, de fato, a Confissões é um livro muito importante para compreender um pouco sobre a vida de Agostinho, mas compreender alguns elementos de sua filosofia, de sua teologia, e como ele vai ligar tudo isso, né, se confessando, né, a Deus, não é? Mas veja, é um livro que, ao mesmo tempo que é uma confissão a Deus, é um livro de testemunho, né? Para testemunhar o amor e a presença de Deus na vida dele, né? Na vida dele. E como esse amor e essa presença de Deus na vida de Agostinho mudou a sua vida, transformou a sua existência, deu sentido, né, a tudo isso. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte, seria para a gente falar um pouco sobre a biografia de Agostinho. Indicamos a leitura de Confissões, né, as Confissões de Santo Agostinho. Há várias traduções, ok? Que vocês podem também baixar na internet. Estou utilizando aqui, dentre outras traduções que eu coloquei, mas, por exemplo, quando eu for ler para vocês, eu vou utilizar essa tradução, né, dos pensadores, que é uma tradução muito mais didática, ok? Mas cada um pode baixar a tradução que tem mais acesso, né? O importante é ler esse material, ok? Então, nós agradecemos, né, a presença de vocês no nosso curso, na nossa primeira parte, e amanhã, né, amanhã teremos nossa segunda parte do curso. Então, hoje teremos a primeira, então todo dia teremos uma parte que será liberada, né, no YouTube, para que vocês possam assistir, ok? Então, um grande abraço a todos, a todas e a todos, e até a próxima parte do curso, né, sobre o pensamento de Santo Agostinho.